Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje vamos falar dessa música tão querida pelos brasileiros aí que gostam dessa música chamada MPB aí, né? Música popular brasileira, sendo que é um tipo específico de música, né? Você sabe do que eu tô falando. Trem Azul foi gravado por Milton Nascimento Loborges lá naquele icônico álbum Clube da Esquina. É um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos. Para mim, aquilo ali é uma obra de arte. Tem que ser, sei lá, tem que ficar registrado para sempre aí como das melhores coisas feitas na área da música, pelo menos na minha opinião. E se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Meu nome é Denis Bartino. Vamos fazer uma análise dessa música, da parte da harmonia, das frases, um pouco da letra também, vamos falar. E, e é isso aí. Vamos lá. Trem Azul do Loborges e Ronaldo Bastos, na verdade, né? Aqui tá com Milton Nascimento. Milton Nascimento não compôs a música, né? Não se esquece aí de deixar o like aí, cara, e se inscrever no canal, beleza? Então essa música ela foi composta por Loborges e Ronaldo Bastos. Ronaldo Bastos ele fez a letra e o Lô fez a, a música, né? E essa música ela tem uma curiosidade, uma coisa que é muito interessante, né? Que nessa primeira sessão aqui, a gente já vai entrar nela com mais detalhes, mas nessa primeira sessão aqui, a melodia ela é feita sobre as sétimas dos acordes. É uma coisa bem interessante, é bem inusitada, né? E é uma canção modal, o que é uma coisa também bem interessante, né? Se a gente for ver aqui essa música, né? Bom, ela tem uma coisinha tonal ali, né? Mas em geral ela é meio modal, né? Eu já vou explicar o que que é tonal, o que que é modal aqui, para vocês verem que as coisas elas não ficam aí muito preto no branco muitas vezes, né? Ainda mais se tratando de músicas que são harmonicamente sofisticadas, né? Então, vamos lá, sem enrolação, vamos falar aqui do Trem Azul. Então a gente vai ter aqui uma introdução, né? Nessa introdução eu não estudei, mas tem um solo, né? Como é que é? Bom, eu não sei o solo, né? Então um solo ali, né? E vai ter essa sequência aqui de acordes, né? Que é a mesma sequência lá do refrão. Então quando eu falar do refrão, eu vou falar dessa sequência aqui. Bom, terminando essa introdução, esse solo, o solo do Toninho Horta, sensacional. O solo que vem depois, no meio da música, é mais bonito ainda. Pra mim, o Toninho Horta devia ter crédito nessa música só pelos solos que ele fez, cara, porque os solos são espetaculares. Não sei o que vocês acham, coloca aqui nos comentários. Mas entrando aqui então, ó, vamos ouvir e eu já comento. Vamos até aí. Então, essa aqui é a primeira frase, né? Si, sol, ré, dó. Tirando a última nota aí, que é o dó, né? Que é uma nona, o resto é tudo sétima, né? Ó, vamos lá. Si, sétima maior de dó, né? Si, sol, sétima maior de lá bemol. Sol, ré. Sétima maior de ré bemol com sétima maior, né? E aí entra nono, né? Dó, sol, ré, dó. Aí volta a ser sétima, né? Quando a gente vem na segunda repetição, né, disso, na casa de segunda, aí sim também sétima de novo, né? Que entra com Ré 7 aqui, né? E Ré bemol com sétima maior, né? Então, pra vocês verem que é uma melodia feita por sétimas, né? Não tem nota de passagem, não tem nada muito especial. A gente tem essas síncopes aqui, né? Apogiaturas, né? Pode chamar do jeito que você achar melhor. Apogiatura eu acho que é mais adequado para isso, né? Que são essa melodia, esse ritmo, né? Digamos assim, em que não é muito na cabeça, né? Então tudo muito ligado, né? Nessas partes
do tempo, né? Coisas que a gente se esquece. Tá vendo? O acorde entra depois, né? Tarará, tá, tá. Tan, tan, tan. O acorde sempre depois. Tará, tan, tan, tan. Isso. Tarará, tarará, tarará. Então, isso dá aí essa música, esse caráter aí de uma coisa meio etérea, né? Não sei se vocês sentem isso, né? Mas tanto os acordes com sétima maior, quanto essa suspensão aqui, né? Na música clássica o pessoal chama isso de arces, né? Ou seja, o tempo que está em cima, né? Ou seja, as notas são atacadas no tempo que não é forte, né? Que não é a acentuação do compasso e nem do tempo, às vezes. Tirando aqui, né, claro, o primeiro compasso da frase. Então dá esse caráter meio etéreo, né? Então esse trem azul aí, que trem azul é esse, né? Se a gente for ver, o pessoal vai comentar aí. O pessoal fala até que tem a ver com drogas, alucinógenos, coisas desse tipo, né? Loborges desconversa, né? Fala que não sabe o que que é, fala para perguntar pro falava, né? Para perguntar pro Ronaldo Bastos, né? Ah, pergunta para ele, né? Tem gente que fala que é a torcida do Cruzeiro, né? Porque o Lô era cruzeirense, mas não tem uma resposta exata, né? Do que é esse tal desse trem azul, né? Mas tem um jogo de palavras na letra ali, depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela, né? É, então aqui, primeira frase, falando da harmonia, né? A música está em dó, né? É, essa parte aqui, ó, é, é uma parte assim de acordes modais mesmo, né? De acordes modais, né? Não está necessariamente vinculado a uma tonalidade específica. Mas se a gente for parar para pensar, pode ser acorde de empréstimo modal do modo dó eólico, né? Ou seja, o dó menor, né? São acordes que vêm de lá, né? Se bem que assim, o si bemol com sétima não é, né? Porque ali seria. Então, assim, não tem um centro tonal específico, né? Fica nesse. Essa ideia realmente de usar os acordes com sétima maior só, né? Por isso que a gente fala que é modal, né? Não tem uma tonalidade central específica aqui, né? Mas quando a gente vai para o refrão, aí sim, né? Vem isso, né? Esse acorde aqui, ó, vamos falar da casa de segunda antes de entrar no refrão. Esse dó sétimo aqui, ele parece uma preparação para o ré bemol com sétima maior, né? Parece uma dominante secundária, um sub 5, né? Pro dó, pro ré bemol com sétima maior, né? Sub 5, para quem não sabe, ele é o substituto do quinto grau, né? Resumindo aqui, eu não vou dar essa aula agora, mas você pega o acorde que você quer e toca um acorde com sétima, meio tom acima dele, que você vai ter o sub 5. Vou resumir aqui, porque eu não quero entrar na parte teórica sobre isso agora. Parece isso, né? Quando a gente ouve esses dois acordes aqui, né? Mas vindo aqui para o refrão. O refrão, eu considero o refrão tonal, né? Então a gente vai ter aqui, né? Vamos ouvir e aí depois a gente comenta. Beleza. Então o refrão, né, vai ter duas frases aqui, né? Essa frase aqui que se repete. E, bom, se for ver bem aqui não tem como fazer aquelas ligaduras que eu costumo fazer, né? Eita, bati no violão. Mas aqui
olhando assim, dá para entender que tudo é uma frase, né? Se você quiser, repete e vem até aqui, né? É, E aqui a gente vai ter o seguinte, né? Primeiro grau, por que eu falo que é tonal, né? Aqui eu entendo que é tonal. Primeiro grau, quarto grau. Você, primeiro grau, pega o trem azul, o sol na cabeça. Primeiro de novo. O sol pega o trem azul, subdominando. Acorde de empréstimo modal do modo menor, né? O sol na cabeça. Aí aqui vem a função dominante, quinto grau, né? Tem uma 13ª adicionada ali. Não pus, tá? Só botei nona bemol. Não, se bem que tá aqui, né? Tem sim. E o Sol 7, né? Então aqui, esses dois acordes, eles vão ter a função dominante. Aí começa de novo, né? No Dó. Ou seja, aqui a gente tem um 5-1, né? E aqui a gente tem uma frase e uma cadência autêntica aqui, né? Se for ver. Só que esse acorde aqui que faz a bagunça, né? Que ele vem de empréstimo modal do modo menor, né? E ele vai ter a função tônica, né? Não, no modo menor, aqui é aí que fica complicado, né? A gente tem que ver isso na sensibilidade auditiva, né? Eu acho que ele fica sem função. É porque no modo menor a função é subdominante, né? É o sexto grau. E no modo maior é função tônica. E aí isso fica no ar, né? É por isso que essa música ela tem essa fronteira, né? Mas isso aqui, esse 5-1, ele dá esse caráter tonal para esse trecho, porque logo depois volta a ser modal e volta tudo, né? E aqui a gente vê, né, analisando a melodia, é uma melodia baseada em acordes, né? É uma melodia que não tem nota de passagem, não tem muita coisa assim, né? Deve ter, deixa eu ver aqui. Si, dó, si, dó. É o arpejo do acorde aqui, né? Si, dó, si, sol, mi. É o arpejo do acorde, né? Esse si aqui é interessante, né? Porque em cima do Fá com sétima maior, né? É essa nota aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. É o sustenido 4, né? Ou sustenido 11, dependendo de como é que ele é colocado, né? E é interessante que ele dá esse caráter lídio ali pro acorde, mas ali ele não, ele vai entrar mesmo como se fosse uma apogiatura, talvez. Apogiatura geralmente no tempo forte, né? Fica assim pensando, né? Aqui ele parece uma bordadura, né? Que não tá como nota do acorde, mas poderia ser, né? Então fica difícil a análise, né? Bom, aí aqui a gente tem esse si bemol, que ele é a nona, né? Para você ver que ele bota na melodia notas que não estão, são notas de tensões harmônicas, né? E que cabe muito bem aqui, porque esse tipo de repertório encaixa com isso, né? Bom, e aqui só o sol mesmo, né? Então, essa é a análise ali da música. E depois vem o solo, né? Eu também não sei não, tá, gente? Uma coisa assim. Não sei. Mas enfim.
É o acorde do Toninho Horta, que eu acho lindo. Eu acho que o Toninho Horta devia ser. A música devia ter o nome dele também como compositor só por causa do solo, cara. De tão bonito pra mim, esse solo ele faz parte da melodia da música. De tão marcante que ele é pra mim. Né, o da introdução também, mas esse do meio ali, então nem se fala, né? Bom, falando um pouquinho da letra, né? É, coisas que a gente se esquece de dizer, frase que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer, na canção do tempo não se cansam de voar, né? Para mim essa letra ela tem muito a ver com a própria música, né? Com esse caráter etéreo, com esse caráter vago, esse caráter de uma coisa que voa, uma coisa que está no ar mesmo, né? Coisas que a gente se esquece de dizer, coisas que estão voando no ar, coisas que ficaram guardadas, mas que estão voando, estão por aí, sabe? E que você pode de repente perceber ou não, né? É meio difícil, assim, né? A gente tem que parar para pensar um pouco, né? Refletir sobre a letra, refletir mais, né? Mas, assim, se for entender com a música, junto da música, e claro, uma coisa não pode ser separada da outra, porque é uma obra de arte única, né? A gente percebe aí que tem esse caráter mesmo, né? De uma coisa etérica, uma coisa que uma ideia que está no ar, que está por aí, né? E aí o refrão, né? Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. É, aí o refrão é esse jogo de palavras, né? Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, né? Então, você entra no trem e aí, quando você tá lá dentro, o sol bate ali no trem, né? Eu entendo um pouco literal, assim, né? É, e aí isso pode remeter a alguma coisa relativa à iluminação, né? Toda vez que tem essa coisa de sol, né? É, daí, se você quiser levar para o lado mais místico, né, naquela época, né, que o pessoal usava muitas coisas aí e tinha iluminações, tinha visões, tinha inspirações até para escrever música. Não estou falando que o Lô tinha isso, porque eu não sei, né? Às vezes você toma o tal do trem azul, você entra nele, né? Lembrando que trem para mineiro pode ser qualquer coisa. Falo porque eu sou mineiro e posso falar muito sobre isso, porque de fato é. Você pode ter uma iluminação se você entrar nesse trem azul, né? Então, não tenho certeza que a letra é sobre isso. E isso que é legal, porque a letra ela pode gerar pra gente inúmeras formas de entender, de compreender, enfim, de analisar aí uma obra de arte, né? E esse espaço, né, de poesia, de interpretação, ele é muito gostoso, né? É muito bom e quando a gente soma isso, uma música tão bonita, tão bem feita, tão bem escrita, né? E uma curiosidade, né? Não sei se vocês já viram, o Lô Borges, ele fala que ele fez essa música pro Tom Jobim. Ele queria fazer uma coisa pro Tom Jobim e anos depois o Tom Jobim gravou, né? Como Blue Train. A versão do Tom Jobim é muito boa também, vale a pena ser ouvida, mas nada se compara ao original, na minha opinião. Então, gente, esse foi o Trem Azul, uma das canções mais lindas de todos os tempos, para a minha pessoa, claro. Se você não concorda, tudo bem, não tem problema. Se você concorda, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Valeu, um abraço para vocês e se inscrevam no canal.